conosco, amém? Amém. Convido os irmãos que abram sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tiago está lá no finalzinho da Bíblia, na frente de Hebreus, bem lá no finalzinho da Bíblia. Tiago, capítulo 1, o versículo 17. De Tiago, lá bem no finalzinho da Bíblia, bem depois de Coríntios, Hebreus, lá então diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. A igreja pode se assentar. Esse versículo, por si só, ele já fala da pessoa de Jesus. Por si só, ele já fala quem que é Deus. Que ele é o Deus que ele está lá no alto. Ele é o maior dom perfeito, a dádiva perfeita do Pai da luz, né? Deus. Em quem não há mudança e nem sombra de variação. Como que nós, seres humanos, mudamos todos os dias? Todos os dias nós estamos mudados. Às vezes alguns levantam de manhã de um jeito, de tarde de outro, de noite de outro, somos outras pessoas. Às vezes a pessoa fala, pastora, dormiu, a pessoa está bem, levantou, a gente desconhece às vezes o ser humano. Ou então aqueles que às vezes se fazem até mesmo, os negócios que se faz, a pessoa fala, olha, eu estou aqui, dou minha palavra, eu estou falando, daqui a pouco você fala, você não falou para fazer isso? A pessoa fala, nem lembro, eu falei? Não falei nada. Aí às vezes assim, a gente vê que se a justiça, para se pôr ali diante da justiça divina, as coisas dentro do papel. Por quê? Porque o ser humano, ele é variável, ele muda conforme a situação, ele muda conforme o seu bem-estar. É até natural do ser humano mudar. Mas nós não, Deus não. O Senhor Jesus não há mudança nem sombra de variação. Aí nós passamos a olhar as Sagradas Escrituras, que ela demorou 16 séculos, ou seja, 1.600 anos para ser escrita. Em épocas diferentes, com povos, pessoas diferentes, situações, e você pode analisar os costumes, como que não se era tudo tão diferente. Para demorar tanto tempo, olhar a palavra de Deus e você fala, nossa, ela se encaixa hoje direitinho numa era de computador, numa era de tecnologia, de celular. É o maior livro da face da terra, lido, vendido e analisado. E assim nós podemos ver que o que houve, meu Deus, não vou muito longe. Quando muito criança dentro das igrejas evangélicas, já se pregava a palavra de Deus e ouvindo aquilo ali, às vezes nós vamos olhando e vendo como que a palavra de Deus, ela não muda, mas é nós que mudamos. E Deus, ele vai o quê? Se adequando a cada tempo. Antigamente, na época de uma Bíblia, não se podia ver nem o tornozelo de uma mulher. As vestimentas eram diferentes, as roupas eram diferentes, a comida era diferente. E hoje em dia, diante dessas diferenças, ela se enquadra dentro das nossas vidas. Então aqui há segredo para você viver, para você andar diante de Deus e praticar a sua boa palavra. Todos os segredos de Deus estão aqui dentro da palavra do Senhor Jesus. Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre será eternamente. Agora nós temos que estar lendo na sua palavra, porque ele próprio diz para João, dizendo, testifica a palavra, porque são elas que de mim falam. Medita, leia, porque elas vão te instruir como você deve agir. E diante disso, às vezes, nós podemos olhar como se banalizou isso hoje em dia. Como que às vezes estamos tão preocupados com tudo que leva a Deus, mas não com Deus.
às vezes podemos olhar e ver que às vezes não é diferente do que estava nas Sagradas Escrituras. Por quê? Porque enquanto Jesus estava sendo testado, provado diante de um tribunal por Pilatos, era o que estava acontecendo com ele, a igreja estava o quê? A igreja estava o quê? Preocupada com uma festa, com um cerimonial da Páscoa. Era essa preocupação que eles tinham. Vão preparar o cordeiro, vão preparar aqui o andamento, a festividade, a lembrança. Vão preparar tudo isso. Mas o principal estavam diante deles, Jesus. Jesus sendo testado pelos homens, provado pelos homens, diante do tribunal, o próprio Pilatos absolveu Cristo, dizendo: não acho nenhum crime neste homem. Não há crime nenhum nele. E às vezes, como que se dizemos, às vezes, as pessoas estavam enquadradas, às vezes, dentro daquilo que era uma festividade. E estava ali quem era maior do que a festividade. Estava ali quem era maior do que Jonas. Estava ali quem era maior do que Salomão. Estava ali quem era o maior de todos. E às vezes, qual que é a preocupação de nós chegarmos até Deus? Às vezes nós estamos preocupados com tantos cerimoniais. As leis de Deus, que são as leis cerimoniais, morais, espirituais, as cerimoniais, elas foram abolidas por Cristo. As morais e as judiciais, não. Então, como que nós devemos enxergarmos Deus de uma forma simples, como Ele é? Se você olhar, e às vezes não são nem às vezes uma forma de orações tão bonitas, mas é de você orar e poder orar e dizer: Deus, eu estou aqui. Você pode estar aqui, você pode estar na Bahia, você pode estar no Japão, você pode estar nos Estados Unidos, aonde você estiver, na hora que você clamar por Deus, Ele vai se fazer presente. Ele se apresenta e se revela a você, dizendo assim: eu não mudei. E com isso, Ele conhece os nossos pensamentos. Quando podemos olhar e ver, e quando nós compramos um aparelho eletrônico, que você tira da caixa aquele aparelho, você fala: meu Deus, como é que eu vou ligar agora isso? Aí você fala: eu vou pegar o manual. Ele fez esse aparelho, conhece ele tão bem. Então pega o manual, começa a ler como que liga, como desliga, como funciona. Daqui a pouco você sabe mexer nele inteirinho. Olha, aprendi tudo, é assim que mexe nesse eletrônico. Porque quem fez e inventou sabe melhor do que você. E assim é o nosso Deus. As Sagradas Escrituras, ela é o manual dos seres humanos. Cada pessoa, quando nós começamos a olhar e ver, que talvez seria às vezes uma forma que não precisaria saber quantos fios, insignificante, quantos fios de cabelo há na minha cabeça. Mas a Bíblia diz que os meus fios de cabelos estão todos contados. Seria insignificante saber, às vezes você não poder olhar o digital de uma mão. Cada uma tem o seu. Quando eu olho e vejo num dia bonito, quando às vezes tem Araçatuba, um dia tão estrelado, que você olhar e a palavra de Deus, o salmista diz que ele chama cada estrela pelo seu nome. Cada estrela ele conhece pelo seu nome, pelo seu brilho. E nós que somos imagem e semelhança do Altíssimo. A preocupação de Deus, que Ele diz assim, em Jó capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40 e 41, esses capítulos de Jó, se você tiver a oportunidade de ler na sua casa, você vai ver que a primeira coisa, no capítulo 38, versículo 4, Deus estava dizendo para Jó: Jó, faze-me saber se você tem inteligência. Aonde você estava quando eu fundava a terra? Ou seja, como era a tua vida quando você não me conhecia? Que jeito que você andava? E aí então ele começa a decifrar, usando muitas vezes
Os animais, da forma que ele disse assim, olha, os pintinhos, eles gritam a mim pedindo comida. E eu me preocupo para sustentar eles. A avestruz, ela lança o seu ovo na terra, para que possa esquentá-lo e fertilizá-lo. Mas eu não dei inteligência para ela, que pode vir um animal como um elefante pesado, vir pisar sobre os seus ovos e esmagá-los. Mas eu cuido dos seus ovos. Quando que os bichinhos gritam a Deus e lhe pedem alimento, e ele sustenta. E você olhar, você vai ver que ele falou assim, até mesmo a couraça do jacaré, do crocodilo, do jacaré, né? A Bíblia diz como Leviatã. Se você olhar, às vezes você pode olhar e ver que ela é tão colada uma na outra, que ele diz assim, é para não passar-se um pouquinho sequer de vento. Você começa a ver Deus decifrando como é que ele cuida deste mundo, que nós somente o destruímos. Agora, meu Deus, se o Senhor cuida com tanto capricho dos animais, se o Senhor cuida com tanto capricho de tudo aquilo que o Senhor criou, fez, agora a única coisa que a Bíblia relata é que nós somos imagem e semelhança do Altíssimo. Alguma religião pode dizer que somos cavalo, animal. Somos chamados de animais de cavalo. Não, você não é um animal. Um animal que alguém pode montar sobre você. Você é imagem do Altíssimo. Você é imagem e semelhança daquele que te criou. Você é alguém especial. Quando Cristo olhou para uma mulher que ela chorava a perda do seu filho, ele olhou e se preocupou. Ele olhou e amou aquela mulher. E ele olhou para aquela mulher e falou assim, mulher, não chores mais. Ou seja, lembra-se que você é uma mulher. Lembra-se que eu estou olhando por você, solidário por você. Todo mundo carregando aquela criança, aquele filho que estava sobre um caixão. Agora ele olha para aquela criança e falou, levanta, entrega ela viva à sua mãe. Então Deus se preocupa com você para saber como é que foi o seu dia, se você está triste, se você está preocupado. Deus se preocupa com as coisas menores da sua vida. As coisas mais insignificantes que às vezes, puxa, eu não vou nem incomodar o meu Deus para poder fazer isso. Eu lembro que quando eu tinha 12 anos de idade, eu pus na cabeça, incomodei, vamos dizer assim, bonitinho, eu falo, incomodei minha mãe. Porque eu queria fazer um seminário, um curso teológico de 3 anos. Mas o curso teológico era lá em João Pessoa, Paraíba. E eu pus e falei que eu queria fazer. E por sinal, minha mãe falou, deixa eu ver o que precisa. Aí chegou a carta do Instituto Betel. E quando chegou, ele falou assim, precisa ter o primeiro grau completo, a 8ª série. E eu ainda não tinha a 8ª série. Então ali eu fiquei triste, angustiada, eu também não quero mais fazer, né? Curso teológico, bíblico. E aqui não vou dizer que morreu o meu sonho. Eu posso dizer que ele adormeceu. E aí passou-se os tempos, fiquei mocinha, aí fui ficando. Com 18 anos eu comecei já a ser missionária, comecei a pregar, nem mais pensava neste curso. Você veja só, passados tantos anos depois de ser pastora, tudo, um dia quando houve a oportunidade de abrirmos o núcleo da idade, do curso teológico na igreja, o pastor falou assim, você vai fazer este curso. E é um curso também de 4 anos. E eu falei, eu vou fazer, e fiz o curso. E ali depois eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, como que o Senhor cuida dos nossos sonhos? Não era um sonho morto, era um sonho adormecido. Por quê?
Porque, Senhor, lá não tive condição, e aqui o Senhor nos dá toda a condição, e fiz, Senhor, com todo o amor, 4 anos daquele curso. Pensei, gostei muito de ter feito, e eu falei, como que o Senhor cuida de cada um de nós? O cuidado de Deus, as nossas vontades, aquilo que às vezes você tem até vontade no seu coração. Mas às vezes há um fator que às vezes não há condição financeira. Às vezes não há um meio para você fazer. Mas só da sua vontade, Deus já está olhando o seu sonho, já é válido. E isso você pode ter certeza que quando nós buscamos a Ele, Ele vai cada dia, Ele vai cumprindo as coisas que às vezes nós ficamos surpresos até de sonhos às vezes tão longos, às vezes tão longe, que estavam o Senhor restituindo todos eles. Por quê? Porque Deus se preocupa com cada um de nós. Ele não muda. Ele não tem sombra de variação. Ele se preocupa porque Ele quer o teu bem-estar. Ele quer a sua felicidade. Então é importante quando nós precisarmos, se expormos para Ele, pedirmos e orarmos. Às vezes uma criança, ela vence seu pai e sua mãe pelo cansaço quando ela quer alguma coisa. Que meu William diga. Se quiser alguma coisa, você vai vencer, vai pedir tanto que vai te vencer por cansaço. Agora Deus não. Deus não tem cansaço. Mas nós vencemos quando nós demonstramos a Ele, pedimos a Ele. Ele olha e diz, eu vou dar meu servo e minha serva, porque eu quero e eu tenho para dar. Deus tem, porque tudo isso que nós olhamos, Salmo 24:1, diz, do Senhor é a terra, e tudo que está nela é do nosso Deus. Quando nós olhamos este Brasil tão abençoado, todos os minérios, ouro, prata, os minerais, quando você olhar tudo aqui que planta dá, todas as coisas aqui, vamos dizer, tem, na própria terra tem tudo isso para nos abençoar. Pertence a quem? Ao nosso Deus. Senhor, se talvez possa estar no controle de meia dúzia, eu estou no controle divino, porque Ele é meu Pai. E nós somos o quê? Filhos de rei. Nós somos filhos de um rei que é dono de tudo, de toda a plenitude humana. Então Ele para nos dar não é nada. O que Ele disse ao seu servo Abraão? Abraão, olha o que está à sua frente, aonde as suas vistas alcançarem. Olha para frente, olha para a sua frente, olha para a direita, olha para a esquerda. Aonde os seus olhos alcançar, toma posse, porque já é teu, porque eu estou te dando o que é meu. Então nós devemos de ser, às vezes, pequenos no pedir. Pomos Deus, às vezes, tão pequenininho, que eu lembro quando eu era solteira, uma irmãzinha me pedia para poder orar, ela era bem baixinha, e ela falava, pastora, ora. Ela usava um termo e dizia para mim assim, ora porque eu preciso de 2 telhas para entrar debaixo. Eu falava, irmã, não peça a Deus 2 telhas. As primeiras orações dela eu nem conseguia compreender o que era 2 telhas. 2 telhas era uma casa. Mas 2 telhas para entrar debaixo? Não, irmã. Peça a Deus que a senhora quer uma casa para morar. Peça a Deus que a senhora quer um serviço, um trabalho bom para o seu filho. Peça a Deus que a senhora quer uma estabilidade, que você vai ver que o Senhor Deus, Ele olha, Ele não vai ser ninguém, é Ele que é dono de tudo para nos dar. É a bênção que Ele nos dá, porque Ele olha, vê, acha graça em nós, e a bênção está sobre as nossas vidas. Deus tem tudo aquilo nas suas mãos. As suas mãos não estão encolhidas, Isaías capítulo 59, versículo 1, elas não estão encolhidas para que não te possa abençoar. Os seus ouvidos não estão tapados para que não te possa ouvir. Mas nós mesmos fazemos a divisão entre nós, o nosso Deus, daquilo que queremos, daquilo que pedimos e daquilo que necessitamos. O que Deus tem para as nossas vidas é muito além. Quando a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, Ele diz, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu,
e que não parou no coração humano nem na mente humana, é o que Deus preparou para os seus filhos. Quem não tem conhecimento de Deus, ele diz assim, quem não tem conhecimento do Senhor Jesus, parece loucura dizer. Mas se nós tivermos a mente de Cristo, certamente a bênção estará sobre as nossas vidas. E assim nós caminharemos cantando, nós caminharemos este mundo sendo abençoado, porque o povo de Deus é o povo mais abençoado da terra. Amém. O povo não caminhou rumo ao deserto numa pobreza, numa miséria, não. A Bíblia diz que eles tinham toda sorte de vasos de prata, vasos de ouro, que eles tinham seu gado, estavam lendo ali sentados, eles diziam, queremos água para o nosso gado. Eles eram um povo rico, eles eram um povo abençoado. Eles tinham tudo, em pleno deserto, eles tinham providência divina. A terra de Gósen, no Egito, era a melhor terra, mais próspera que tinha no Egito, que era onde o povo de Deus estava. Porque Egito, na Bíblia, ele tipifica mundo. E o Gósen era a terra de Gósen, onde o povo do Senhor habitava, era a melhor terra que lá tinha. Por quê? Porque o Senhor Deus, mesmo quando nós passamos em momentos de tribulação, Ele não nos deixa só. Ele não nos abandona. Mas Ele se faz presente para nos abençoar, para nos guardar. É a providência que nós temos diante de Deus. Agora, como que você pede ao Senhor? Não, eu peço a Deus, eu só vou lutar com a minha força, com a minha inteligência, com a minha capacidade? Não. Lute a Deus com a confiança que você pode depositar nele e sua graça. Com a fé, de dizer que Ele pode tudo e muito mais. Quando certa vez um rei chamado Asa precisava vencer os seus inimigos, ele na sua oração ele disse, Senhor, eu sei que o meu inimigo é mais poderoso, eu sei que o inimigo é mais forte, mas não é nada para ti e me dar essa vitória na minha mão. Não é nada. Quer dizer, ele falando assim, ele estava demonstrando que ele não tinha força, ele não tinha como enfrentar o inimigo, mas para Deus não era nada significativo dar a bênção que eles precisavam. E ele venceu. Quando Josué precisava também vencer os seus inimigos, ele falou, Deus, eu preciso com que esteja dia. Então precisava com que a lua se parasse no meio da terra, o sol também. E ali teve um dia quase inteirinho. O sol não demorou-se a pôr, não andou, parou no meio da terra para ele vencer os seus inimigos. E assim Deus o fez. Quando nós paramos para olhar, são várias formas, estratégias que Deus usa para fazer os seus servos e suas servas serem abençoados. Desde parar o sol no meio da lua, até mesmo fazer um animal, fazer uma ave, trazer pão e água para um servo dele se alimentar. Dele cuspir sobre um lodo, sobre um barro, fazer um lodo e ungir os olhos de um cego para ele ver. São as formas que Deus tem para nos conduzir à sua vitória. E diante disso, Ele usa os meios dele, porque Deus não usa os nossos meios. Sempre os meios dele para nos alcançar com a sua vitória, para nos alcançar com a sua bênção. E através disso, todos verão a nossa vitória, todos verão a nossa bênção. E Deus se encarrega de todas as coisas. É só você acreditar que Ele é o mesmo Deus da Bíblia, que Ele é o mesmo Deus eternamente, que Ele é o mesmo Deus sobre todas as coisas, onde Ele não muda e não há sombra de variação, para nos alcançar com a sua grandeza e o seu poder. Feche agora teus olhos e nós vamos orar por você.